O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Fátima, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, retomamos ao tempo comum, o tempo em que vamos refletir um pouquinho sobre a vida pública de Jesus, a pregação, a cura, as curas que Jesus fez, o anúncio do reino por Jesus. Iniciamos essa semana, nós vamos ver durante essa semana o livro do Eclesiástico, que quer dizer eclesiástico, o homem da eclésia, da igreja, um ancião do qual estava ligado à igreja e por muito exercer a sua função no templo, recebe de Deus a sabedoria. E, portanto, nós vamos ouvir muito nesses dias o livro do Eclesiástico. E inicia-se nessa terça-feira deste modo: aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aqueles que cumprem os preceitos oferecem um sacrifício salutar. Aquele que mostra o agradecimento oferece flor de farinha, que é a prática a beneficência. O que ele está dizendo aqui? Aquele que pela ação do Espírito Santo cumpre os mandamentos, oferece um sacrifício agradável a Deus, de renúncia. E Deus acolhe essa renúncia. Por quê? É para algo maior e um bem maior, que é Deus. Então Deus ouve, porque você guarda, porque você observa, você vive. E Ele dá com benevolência. Esse é um sacrifício eterno e de louvor. Mas por que isso? Porque isso faz afastar-se do mal. E isso agrada a Deus, porque você dá a Deus o que é uma questão de justiça, louvor, ação de graças. Ele em primeiro lugar. E Ele, bondoso, retribui com as graças. Você faz a justiça, você renuncia e agrada a Deus, deixando o mal. Quando você vive os 10 mandamentos, você deixa o mal, começa a viver o bem. E o bem é Deus, que Ele é o sumo bem, a bondade divina. Você não faz porque alguém mandou, você faz porque é agradável a Deus.
Por isso, a intenção reta do seu coração é que vale. Você pode dar uma oferta aqui, mas qual é a sua intenção? Comprar a Deus? Ou dispor de você mesmo? Se você der uma oferta aqui, você tem que ter consciência que você ficará mais pobre. 5, 10, 15 reais. Mais pobres. Porque é o dar materialmente que você ganha espiritualmente. Mas não é só oferta. Dar coisas e dar vidas a Deus, que Ele lhe dará muito mais. Justiça, louvor, ação de graças. Ele em primeiro lugar. Faze todas as tuas oferendas com um semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Quando você vai ofertar, é com a alegria de dar. Quando você vai dar uma esmola, é a alegria de dar. Não dê com a cara amarrada, achando que vai faltar para você, então fica para você, não dê. A oferta agradável é com alegria. A reta intenção que tem em seu coração. Não é só dar, é retidão ao dar. Que Deus é retribuidor, te recompensará 7 vezes mais. Aqui nessa vida. E depois no céu. Não tendes corrompê-lo com presentes. Ele não aceita. Nem confies um sacrifício injusto, porque o Senhor é juiz. Ele não faz distinção de pessoas. Nosso Senhor olha a reta intenção do coração. Eu vou dar isso ao Senhor, eu vou me dispor da minha roupa, eu vou dar aos pobres, porque eu tenho que tirar uma selfie, uma foto, e vou sair que eu doei roupa no frio. Aí vou doar essa cesta básica, aí pelo menos tem alguém que me vê e vê a minha caridade. Você tem que dar oferta, mas também dentro de você deve estar limpo. Aqui dentro do coração deve estar limpo. Deus fica mais feliz quando você faz isso. Mas Ele também não vai rejeitar a oferta daquele que está sujo. Porque lá no nosso lamaçal do nosso pecado, Deus escuta nossas orações e nos reergue. Deus escuta também daquele que é perverso. Aquele que quer se arrepender, ele ouve a oração, mesmo estando no pecado. Porque Deus nos amou quando era pecador. Mas Deus gosta muito daquele coração, que é um coração que já está limpo. E faz isso não por obrigação ou por preceito, mas faz por amor. A igreja pede na lei que se venha à missa todo domingo. Mas você que está aqui não faz isso. Você faz mais. Porque você busca mais, entrega mais. E você faz um ato de amor. Um ato de um devócio. O que é devócio? Devoção. É pegar os seus sentimentos e alinhar ao coração de Jesus. Então você faz isso com um ato de amor. Você faz mais. O avarento, ele olha a escala e vê, só vou quando está na minha escala. O avarento vai dizer assim, só vou domingo porque a lei manda domingo, não me manda segunda. Vou rezar aquilo que tem que rezar, um pouco a mais não. É aquele que tem a avareza de coração. Porque tem avareza nos sentimentos, avarento no dar e avarento nos sentimentos. E Jesus se alegra com aquele que dá mais, com alegria e com amor. Vamos ao Evangelho. Para a gente entender esse Evangelho, que está no capítulo 10 de Marcos, tem que
ler um pouquinho antes. Os discípulos, junto com Pedro, observou o diálogo de Jesus com um jovem rico. Alguns textos dizem que é jovem, outros dizem que é um homem. E o diálogo é: o jovem diz, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus vai dizer assim, vai viver os 10 mandamentos. Se eu não vivo os 10 mandamentos, já não entro no reino. Aí ele diz assim, eu observo, eu vivo. Foi falando um por um. Mas Jesus dá um elogio. Viveste bem. Agora dá os seus bens. Aí ele entristeceu. Você vem à missa só no domingo. Você tem as suas orações. Você paga os impostos, você é honesto. Você não vive no pecado mortal. Você sempre está em estado de graça. Mas isso não é garantia que você vá para o céu. Você ganha o reino. Então você vai ganhar muitos anos de purgatório. Mas entrar não, porque só entra quem é santo. O nível moral que existe neste mundo, se você vem à missa domingo, todo mundo já olha assim, você vai todo domingo na missa. Nossa, que dádiva. Você reza o terço? Porque o nível está baixíssimo. As pessoas olham para você. Você não mata, você não rouba, você não trai. Então você está num grau de santidade. Mas para Jesus não é grau de santidade. Nem todo mundo que está em estado de graça vai diretamente para o céu. É ilusão. Você está em estado de graça, você começa o zero. Você estava no menos, agora está no zero para você conseguir ir no mais um. E o nível está tão baixo que você acha que você é santo. Porque o nível está muito baixíssimo. Baixo. E Deus quer alavancar isso. Aí entra o evangelho de hoje. Jesus acabou de ouvir o jovem. Aí o Pedro disse assim. Jesus começa a dizer, é muito difícil deixar tudo e me seguir. É difícil. O Pedro disse assim, não é que ele está reclamando com Jesus. O Pedro fica espantado. Eu consegui deixar a minha família e os meus bens para seguir o Senhor. Então ele diz, eu deixei tudo. E Pedro não tinha entendimento que ele fez isso na ação de Deus. É a graça que Deus nos dá. Eu não tinha noção disso. Ele fica admirado. Deixar. O cristianismo, o catolicismo, não é uma religião só de deixar pecado. O cristianismo o catolicismo não é uma religião que é só para deixar coisa que não presta. É também para deixar coisas lícitas que nós se apegamos e colocamos no lugar de Deus. Jesus também quer coisa boa. Não quer só pecado, ele quer coisas boas, que você renuncie coisas boas, ilícitas. Pai, mãe, bens. É bom ter mãe? Claro que é. Quem não tem, acha muito ruim. É bom ter pai? É. Quem não tem, sente falta. É bom ter uma casa? Sim. Num friozinho desse, não é bom ter um bom cobertor, uma roupa? Ótimo, sim. Quem não tem, reclama. Mas a lógica desse evangelho é o quê? Você pode possuir tudo isso
mas não se apegar. Tem gente que se apega num copo, numa caneca, nos copos de cristal que estão lá na cristaleira, faz tempo que ninguém vem visitar e está esperando que alguém venha visitar, importante na sua casa. Mas está lá grudado. Um quadro, pegou naquele quadro, faz o escândalo. É o apego. Por isso que Jesus, ele diz do desapego, e o demônio odeia quando você faz isso com a intenção por Jesus. A intenção é por Jesus, por causa do reino. E fica furioso. Quando você faz votos, pobreza, castidade e obediência. Mas não é isso só para os padres, as freiras. Não, você faz por amor a Deus. Por Deus. Ele odeia. Agora, é por Jesus. Não é deixar de fofocar. Você pode deixar de fofocar e, por amor a Deus, falar do Evangelho. Você muda. Não é só deixar de fazer, é fazer por Jesus. Por amor a Jesus. É transformar aquilo que você tem em coisa sagrada. É renunciar por amor. O que tem hoje? Mães apegadas aos filhos. Um apego a esses filhos que não deixa os filhos ir embora, não deixa os filhos crescer. A mamãe está sempre que tem que ficar lá, ai, filhinho, não, deixa o filho. Aí os filhos vai embora, ai, está com síndrome do ninho vazio. Nada. Que síndrome do ninho vazio? Mentira. É que não aguenta viver da solidão. Não aguenta. Os filhos com 40 anos dentro de casa. Não trabalha, fica lá encostado. Ai, ele não vai embora, ele fica aqui. Ah, mas é bom, né? Fica dentro de casa, ele não bebe, ele não fuma, ele não usa drogas. Não, está bom aqui, encostado. Há N casos, eu estou dizendo deste caso. Desprender-se. Desprenda-se das coisas. Você tem um carro, vai usar o carro. Bateu, graças a Deus você tem um carro, vai lá, arruma, pronto. Tem uma paroquiana, tem um carro. Falei, olha, é perto aí da sua casa, leva essa cesta básica que o pessoal aqui está com dificuldade de levar. Eu não, padre. Vou colocar o meu carro nessa poeira? Eu não. Falei, mas a água lava. Não, padre, tem que ficar intacto, limpo. Não é o carro que está a serviço. É a pessoa que está a serviço do carro. Desprendimento. Não desprende, está lá, grudado. Nosso Senhor vem nos ensinar outra coisa, que Jesus, ele não fala pela metade, ele fala inteiro. Casa, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguição. Começa a ter uma vida reta, você começa a ter a perseguição na sua vida. Começa a rezar mais, já começa a perseguição. Você está rezando mais, vai ser beato, vai todo dia, é assim. Começa a viver uma vida santa. E para que essa santidade toda? Ontem era não sei o quê, agora hoje fica assim, agora fica aqui falando de padre, falando de homilia, falando de igreja, e não sei o quê, porque não sei o quê. E vai na igreja do dia, porque na igreja todo mundo peca, não sei o quê. Vai começar a viver uma vida santa. Num dos atendimentos meus, uma moça disse assim para mim, meu trabalho, padre, eu fui repreendida. Eu falei, por quê?
Porque minha chefe diz que eu sou muito ética. Eu sou muito certinha. E no sistema do meu trabalho, eu tenho que ser desonesta para as coisas funcionarem. Com perseguições. Jesus já explicou. É com. Você vai deixar tudo isso, começa a reclamar. Você começa a viver uma vida de jejum de sexta-feira. Quando você está lá comendo carne, quando você está lá no churrascão, na bebedeira, mas ninguém vem tormentar você. Mas você disse, não como carne de sexta, já começa. Um monte. Não é um não, é um monte. Quando você começa a vir na adoração eucarística, começa. Ixi, você vai sair de casa de novo? Outro? Pega o colchão, vai na igreja. Para que isso? E os de dentro? Ela lá. Pensa que me engana? Ontem não estava fazendo isso, agora está fazendo, não. Só para chamar atenção. Com perseguições. Entenda, com perseguição. E aí você vai entender, é renúncia por quem? Por amor ou por soberba? Por amor. Então Deus vai te dar mais. É aqui nessa terra que Ele vai te dar mais. E depois a vida eterna, Ele vai dar aqui. Vai te dar materialmente. Vai te dar espiritualmente. E quem acha que tem, Deus tira. Porque não frutifica. Eu falei domingo na missa, o Espírito Santo serve para você cumprir os 10 mandamentos, e cumprindo os 10 mandamentos você frutifica. Se você não frutifica, Ele vai dar para o outro frutificar. E muito agora são os últimos serão. Muitos que vivem aqui e acham que está em primeiro lugar, é o último. E o último é o primeiro. Deus muda a lógica. Porque os fariseus viviam das aparências. E nosso Senhor ora em intensidade do coração. A intenção reta de se unir a Ele. A intenção reta de se unir à cruz. A intenção reta da salvação. Encoraja todos vocês a deixarem, a largar. Para finalizar essa homilia, quando alguém vai ao confessionário e diz assim, isso aqui é uma hipótese, eu estou inventando uma história. Padre, eu fui à praia, eu usei biquíni, mas eu estou arrependida, padre. Não quero mais, foi uma situação constrangedora, as pessoas ficam me olhando, eu me expus o meu esposo ao pecado, então não quero mais. O padre pergunta, estás arrependida? Sim. Aí o padre faz uma outra pergunta, você queimou o biquíni, jogou fora? Ela disse assim, não. Está no meu guarda-roupa. Teve a reta intenção de não usar mais? Não. Porque está lá. Se desprendeu? Não. Qualquer minutinho vai lá e pega. O que é o desprendimento? Eu jogo, queimo, rasgo, eu não quero mais. Que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Isso é a reta intenção. Quero me unir a Deus porque eu quero deixar. Que às vezes a gente fica de papinho com Satanás. E a gente não progride espiritualmente. Larga, deixa, que Ele vai dar mais aqui e dará no reino dos céus. Ofertemos.